Iniciando a unidade 3 de Geografia, vamos falar sobre as tensões e conflitos na Europa. É importante frisar que o mundo enfrentou vários conflitos e tensões, e esses conflitos ainda perduram nos dias atuais. Não é diferente, né, do que aconteceu em outros locais do mundo, do que aconteceu no continente europeu. E entre os principais conflitos e tensões, nós podemos destacar aí o da Iugoslávia, o Basco, né, a da Catalunha, e o da Irlanda do Norte, que nós vamos falar a partir de agora. Temos aí os conflitos na Iugoslávia. Em 1918 foi formado o Reino dos Sérvios, o Reino dos Croatas e o Reino dos Eslovenos, que em 1929 foi denominado de Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, esse país ele passou a ser administrado sob a forma de república. O general dessa república era Joseph Broz Tito, e a região ela era composta de aproximadamente 6 repúblicas: Croácia, Bósnia-Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro e Sérvia. Na página 367 de Geografia, né, vocês podem ver a localização geográfica de cada uma dessas repúblicas. Então, nós temos aí, né, essa análise do mapa. Nós podemos observar, com base no mapa da apostila de vocês, a Iugoslávia tinha uma grande diversidade étnica. Isso acabou contribuindo para as tensões na região. A região seguia um modelo econômico socialista, porém não era aliada da União Soviética. Durante o governo de Tito, mesmo com a insatisfação de alguns povos, a região continuou unida, pois não havia repressão às nacionalidades e as repúblicas participavam especificamente da política. Em 1980, a crise do Bloco Socialista e a morte do Tito intensificaram os movimentos separatistas na região. Nesse contexto, assumiu o poder o líder socialista sérvio Slobodan Milošević. No entanto, com a intenção de manter o país unido, ele desenvolveu um projeto de controle e repressão total das repúblicas e das províncias, e logicamente isso provocou inúmeros conflitos. Foi então que em 1991, Croácia, Eslovênia e Macedônia declararam sua independência. Diferentemente da Macedônia, que conseguiu a independência de forma pacífica, Croácia e Eslovênia tiveram alguns conflitos com o governo da Iugoslávia. Porém, foi na Bósnia-Herzegovina, que havia proclamado a soberania em 1990, iniciado em 1992 seu processo de independência, onde ocorreu uma violenta guerra civil entre os povos da região, né, especificamente bósnios, muçulmanos, croatas, católicos, romanos, sérvios, cristãos e ortodoxos. No caso aí, os bósnios e os croatas, eles desejavam independência, mas a maioria da população desses países rejeitava essa proposta. Isso acabou contribuindo para um conflito violento. Apesar de não ter se envolvido diretamente nele, a Sérvia deu apoio aos sérvios da Bósnia-Herzegovina, que perseguiram a população não sérvia, e o resultado, né, desse conflito foi mais de 200 mil pessoas mortas e mais de 1 milhão de refugiados. O conflito em si só foi controlado com a ajuda internacional e a ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos. Assim, em 1995, foi assinado o Tratado de Dayton, que deu origem à República da Sérvia, governada por sérvios, com apoio
do Slobodan Milošević e a Federação da Bósnia, controlada por bósnios, croatas e muçulmanos. Conflito Basco. Essa região aí, na página 369, tem um mapa que mostra o território na Espanha e na França, País Basco. Ela corresponde, né, de acordo com o mapa, à porção sudoeste da França e a norte e nordeste da Espanha. Então, nessa área, predomina uma língua que não pertence a nenhum ramo linguístico europeu, o euskara, conhecido popularmente como língua basca. Então, durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, as divergências internas, os conflitos internos, em especial com o povo basco, motivaram o ataque alemão na região onde esse povo vivia. Tal região foi usada pelos nazistas como palco de treinamento para a Segunda Guerra Mundial. Com os bombardeios alemães, as áreas onde vivia o povo basco ficaram destruídas. Um dos símbolos desse ataque foi a cidade Guernica, né? Uma das mais atingidas. O horror do bombardeio inspirou o pintor e desenhista espanhol Pablo Picasso a pintar o quadro Guernica, que retratou a violência dos ataques à região. No fim da Guerra Civil, o general Francisco Franco assumiu o poder na Espanha e impôs outras restrições bascas, proibindo a população de expressar a cultura e falar a língua dessa região. Na página 369, vocês têm lá um desenho, né, o quadro Guernica de Picasso, que é hoje o símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade. Diante dessas restrições especificamente, surgiu em 1959 Euskadi Askatasuna, conhecido como ETA, cujo significado é Pátria Basca Liberdade. Essa organização, ETA, ela era uma organização nacionalista que buscava a liberdade da região em relação a Madrid, porém ela utilizava uma luta marcada pelo terrorismo, que acabou se desencadeando em 1966. Com a morte de Francisco Franco, em 1975, a Espanha adotou uma monarquia parlamentarista, levando ao trono o rei Juan Carlos de Borbón. A administração espanhola ficou a cargo do primeiro-ministro Adolfo Suárez, ou Soares, né? Eles realizaram mudanças na Constituição do país, concedendo autonomia para as províncias do País Basco, Andaluzia e Catalunha. Além disso, ocorreu a legalização dos partidos políticos, entre eles os da região basca. Essas mudanças trouxeram satisfação para a grande parte da população basca, que deixou de apoiar a luta armada defendida pelo ETA aí, especificamente. Conflitos na Irlanda do Norte. Para compreender esse conflito na Irlanda do Norte, que está localizado na porção noroeste da Europa, é importante entender aí seus aspectos históricos. Então, na Irlanda do Norte, ela está localizada na ilha da Irlanda. A maioria da população, né, ou seja, cerca de 60%, é protestante. Já 97% da população da República da Irlanda é católica, né? Na página 370 tem um mapa que mostra justamente essa separação, né, entre católicos e protestantes. E como vocês podem observar aí no slide, né, as diferenças religiosas, principalmente entre católicos e protestantes, provocaram inúmeros conflitos na região. Então, quando a ilha ela foi administrada pelo rei Henrique VIII, posteriormente por Elizabeth I e sua filha, os católicos foram perseguidos e perderam alguns direitos, o que gerou revoltas, pois os católicos objetivavam formar um governo autônomo e expulsar os protestantes.
E aí, em 1801, a ilha foi incorporada ao Reino Unido e os católicos perderam o direito de participar do parlamento. Na primeira metade do século XX surgiram diversos conflitos, tendo como causa principal a presença de ingleses na ilha. Como a Inglaterra reprimiu duramente o exército republicano irlandês, foi formado e passou a agir com significativa violência, né, buscando a libertação do domínio inglês. Então, nesse período todo, diversos tratados foram assinados, né, mas sempre impondo a condição de que a ilha continuasse sob o domínio britânico. Em 1949, a Irlanda rompeu com a Inglaterra e tornou-se independente, mas a Irlanda do Norte continuou sob administração britânica. Os católicos continuaram a reivindicar seus direitos e também a reunificação da Irlanda, mas não foram atendidos. Entre os diversos conflitos, o Domingo Sangrento foi o mais marcante, com manifestantes católicos mortos por soldados ingleses em 1982, o que fez com que o IRA iniciasse uma onda de atentados visando atingir cidadãos britânicos, né, principalmente os mais importantes, e membros do Partido Unionista. Depois de longo período de confronto, representantes do governo inglês, do IRA e do Partido Unionista assinaram o Acordo de Sexta-feira Santa, e em 1999, depois de 27 anos de controle britânico, a Irlanda do Norte passou a ser governada por essa coalizão. Separatismo da Catalunha. Então, a Catalunha é uma região da Espanha que reivindica a sua independência, isso já há muitos anos, né? Diversos fatores contribuem para essa reivindicação, como, por exemplo, desenvolvimento econômico, aspectos culturais, os aspectos linguísticos. Desde que foi incorporada à Espanha, a Catalunha começou a crescer economicamente, destacando-se do restante do país. Porém, durante o século XX, desenvolveu ainda mais, né, tornando-se a região mais rica do território espanhol. Esse fato, ligado aí à crise econômica, que ainda assola a Espanha, tem aumentado o sentimento separatista da região. Em outubro de 2017, o governo da Catalunha realizou um referendo sobre a independência da região. Dos 42% dos eleitores que compareceram para votar, a maioria votou pela independência, que não foi aceita pela Espanha. E aí o governo então decidiu destituir o governo catalão, recém-formado, e marcou novas eleições para a região, a fim, né, com o objetivo de enfraquecer o movimento. Não é à toa que sempre quando tem jogos, né, campeonatos, existe muito protesto para a independência da Catalunha no estádio, principalmente ali em Barcelona. Algumas informações importantes agora. Então, após a leitura da unidade 3, né, vocês vão realizar aí as atividades da página 372, a tarefa, né, da página 372 e 373, e vão fazer o Max Desafio também, da página 373, 374 e 375, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no privado. Tchau para vocês.